Então, pessoal, bom dia para todos novamente. Dando sequência ao nosso trabalho com o pré-vestibular, né? E com as nossas reflexões aqui sobre o século XX, a gente viu até aqui o começo do século XX e qual era o clima de euforia que se tinha. A gente viu que esse clima tinha muito a ver com o crescimento econômico, com a segunda revolução industrial, que vai culminar com um período chamado Bela Época. A gente viu, por outro lado, que esse período era um período de grande disputa, especialmente econômica, entre os países europeus, por conta do imperialismo, eles procurando cada vez mais colônias para explorar. A gente viu que o efeito dessas rivalidades entre esses países vai culminar com a Primeira Guerra Mundial e com o massacre que foi. A gente viu as novidades tecnológicas e como elas vão ser, de um lado, decisivas e de outro, terríveis na Primeira Guerra Mundial. A gente viu o efeito da Primeira Guerra Mundial ao longo de toda a década de 20, com a gripe espanhola, crise de 29, a reconstrução da Europa, a ascensão dos regimes que a gente vai chamar de nazifascistas e tudo mais. O impacto de tudo isso na década de 30, quando o Mussolini finaliza a implementação do seu poder na Itália, com o Hitler sendo eleito na Alemanha, com o começo da perseguição aos judeus e com outros países tendo governos que eram simpatizantes do nazifascismo, como na Espanha do Franco, e em Portugal do Salazar. A gente foi vendo tudo isso e viu o grande efeito disso numa coisa chamada Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial a gente viu já dois momentos. Um momento em que você tem um amplo predomínio alemão, que vai mais ou menos de 1939 até 1941, quando ele invade e conquista praticamente toda a Europa, domina a França, né, principalmente, isola a Inglaterra e invade mais da metade do território russo, né? E a gente viu a paralisação da guerra. A guerra entra num compasso de impasse durante o período que vai mais ou menos de 1941, setembro de 1941, mais ou menos, até mais ou menos também janeiro de 1943. Esse período é um período de impasse. Os alemães estão na liderança, estão dando as cartas, mas a máquina de guerra alemã está sendo paralisada. Ela já não consegue avançar com tanta facilidade, nem para vencer os ingleses. Eles seguem com os bombardeios na frente ocidental com os ingleses, mas os ingleses não se rendem. A Força Aérea Alemã, apesar de bombardear muito pesadamente a Inglaterra, não consegue romper as defesas inglesas. E, por outro lado, o exército alemão, apesar novamente dos avanços e da superioridade, não consegue finalizar a luta na União Soviética, né? É esse o contexto que a gente estava vendo. No lado do Oriente, e por isso essa guerra ela é mundial mesmo, né? Vejam, a Europa toda está envolvida, as colônias europeias se envolvem também, então vem soldados da Índia, vem soldados do norte da África, tem guerra na África, as tropas alemãs vão para a África, elas tentam fechar e bloquear o Oriente Médio e acessar os campos de petróleo, porque essa riqueza seria importante para os alemães. A gente tem uma guerra que está acontecendo também na Ásia, com o Japão se expandindo rapidamente. O Japão ele vai dominar boa parte do Sudeste Asiático, Coreias, China, Vietnã, Malásia, Indonésia, Camboja, e agora ele está se expandindo. Ele chegou já na Guiné, né? E está caminhando bastante rápido em direção da Austrália.
O Japão ficou perto de conseguir conquistar a Austrália. Eles estão dominando um arquipélago lá perto da Guiné. As tropas australianas estão tentando lutar ali para evitar um desembarque no território australiano. E vai ter uma batalha decisiva chamada, o nome é esquisito, mas a batalha é bastante importante, né? A batalha se chama Guadalcanal. Esse é o nome de uma pequena ilha que vai ser duramente disputada ali na região do Pacífico e que vai ter um papel decisivo, né? Vou repetir, Guadalcanal. No meio disso tudo, o Japão ele cai numa certa espécie de provocação. E essa provocação, ela culmina com o Japão bombardeando a base militar de Pearl Harbor, no Havaí, matando mais de 1.000 soldados americanos e colocando definitivamente os Estados Unidos da América na guerra. Então, quando a gente chega no fim do inverno de 1943, a guerra começou a virar, né? É o período que a gente chama de virada da guerra. Esse período que vai agora, mais ou menos aí de março de 43, vejam, a virada ela começa a acontecer, mas ela é muito lenta. Ela vai acontecer mais ou menos de março de 43 até agosto de 1945. Coloquem isso em proporção, 2 anos e meio ainda de guerra. Esse é o período mais importante, porque o mundo que vai sair agora, o que vai acontecer daqui para frente, vai simplesmente apagar com a borracha tudo que a gente imaginava e conhecia do mundo até aqui, até o passado, do passado até aqui, e vai construir um mundo com novas lideranças e com novas predominâncias. É isso que vai acontecer daqui em diante. Beleza? Tudo bem até aqui? Tudo sim, professor. Beleza. Então vamos por partes. A primeira parte importante, como a gente via na última aula, é o que acontece na União Soviética, né? Na União Soviética, o que tinha acontecido é que o cerco a Leningrado, lá em São Petersburgo, hoje chama São Petersburgo, né? O cerco a São Petersburgo, ele não consegue se efetivar. São Petersburgo suporta o cerco, quase 2 anos de cerco, e esse cerco é rompido e começam a chegar ajuda a São Petersburgo, e as tropas russas começam a avançar e tirar os alemães dali. Em Moscou, a mesma coisa, né? A União Soviética consegue organizar uma defesa, e essa defesa em Moscou também começa a ter alguns avanços e tirar os alemães da posição de comando da guerra. Mas o ponto decisivo, como a gente viu na última aula, é Stalingrado, né? Novamente, repetindo, a batalha de guerra mais sangrenta da história da humanidade, né? Em Stalingrado, os russos começam a dar o sinal de que eles vão conseguir inverter esse jogo. Eles transferem toda a sua produção industrial para o campo militar, eles produzem armas, basicamente, criam uma defesa meio suicida, como eu descrevi para vocês, e agora eles cercam o exército alemão e prendem, os exércitos eles têm nome, né? E eles prendem esse exército alemão num negócio chamado Bolsão de Stalingrado. Os soldados alemães ficam presos, são cercados. Agora os russos é que cercam a cidade, e aquela disputa, aquela tática de terra arrasada, de não deixar nada de suprimento para os alemães, e de batalha homem a homem, casa a casa, palmo de chão a palmo de chão, tinha dado certo. Era uma tática completamente suicida, mas tinha dado certo, né? Os alemães são presos, são 800 mil homens presos, e o que o exército russo vai fazer agora é avançar em direção da Alemanha. Esse é um movimento importante, porque no caminho da União Soviética até chegar em Berlim, todos os territórios que os russos tomarem, eles vão tomar vários,
Eles vão tomar todo o leste europeu. Todos os territórios que os russos tomam, eles não devolvem mais. Eles já não vão devolver mais. Eles vão tomar e vão agora manter esses territórios sob domínio e influência do governo soviético. E vão dizer o seguinte: nós vamos fazer isso porque assim vocês não invadem mais a gente. Toda hora vocês invadem a gente, então o que a gente vai fazer agora é tomar esses territórios, colocar governos aí que são aliados dos soviéticos, e as próximas guerras serão lutadas nesses lugares. Vocês entendem mais ou menos qual é a tática? Sim. Sim ou não? Sim? Sim, sim. É uma tática terrível, mas é uma tática esperta. É o que eles estão fazendo. Então agora o que o exército alemão vai fazer é precisar recuar. Então a máquina de guerra alemã começa a ser derrotada, ela começa a voltar, e os soviéticos vão avançando em direção da sede da Alemanha. Na frente oriental, os alemães estão em clara desvantagem e começam a voltar. Eles agora não têm mais a liderança da guerra. O Stalin tinha conseguido também fazer duas coisas. Primeiro, ele tinha conseguido fazer com que os alemães, com que os americanos aceitassem ajudar a União Soviética com equipamentos, armas e comida, principalmente. Então, vejam, o mundo capitalista passava, então, a colaborar, fornecendo estrutura para os comunistas soviéticos. E por que faziam isso? Porque não tinham opção. Ou faziam isso, ou perderiam a guerra. Por outro lado, os aliados, né, que são os ocidentais, tinham assumido um compromisso com Stalin, de tentar abrir uma nova frente de guerra. O que era isso? Eles precisavam obrigar o exército alemão a lutar também na frente ocidental, porque senão ele se deslocaria todo para a frente oriental, e aí ele venceria a União Soviética. Então ele cobra muito que ingleses e norte-americanos abrissem uma frente. E é isso que eles estão tentando fazer. Os exércitos americanos, os Estados Unidos entram na guerra por conta de Pearl Harbor, mas eles não vão lutar na Ásia no primeiro momento, eles vão lutar na Europa. E o que eles estão fazendo é eles começam a tentar desembarcar primeiro na África e incomodar as tropas alemãs ali na África. Eles tentam atravessar o Mediterrâneo e começar a libertação da Europa pela Itália. Então, existem tropas americanas tentando atravessar o Mediterrâneo, junto com as inglesas, lutando na África. Então, eles estão tentando distrair a atenção dos alemães. Vocês entendem a situação? Vocês conseguem perceber? Os alemães precisando lutar em dois lugares, em várias situações diferentes? Sim, sim. Beleza. O que está claro aqui é que a Alemanha agora já não lidera mais as iniciativas, mas ela ainda é muito forte, e que a moral dos generais e do nazismo está baixa. É nesse momento de moral baixa que, como a Tainá perguntou, o extermínio judeu, por exemplo, vai acontecer de forma mais acelerada. Mas o que os alemães tinham feito no caminho até a União Soviética já estava ficando famoso. Começavam, conforme os soviéticos iam libertando lugares, então eles libertam a Ucrânia, eles libertam regiões ali do que hoje eram as ex-repúblicas soviéticas, Lituânia, Letônia, Bielorrússia ou Belarus, hoje em dia. Vai começando a ficar evidente que tinha uma coisa por trás da guerra que os nazistas faziam. Essa coisa são os campos de concentração. Eles vão ficar mais evidentes quando as tropas soviéticas chegam na Polônia. Mas não era só campo de concentração. Tinham também vários eventos que eles começavam a encontrar de extermínio em massa, que são as covas coletivas, né? O que é uma cova coletiva? Uma cova coletiva é isso mesmo que o nome diz, né? É um buraco onde você encontra muita gente enterrada junto. Pode ter 3 pessoas, pode ter 5 pessoas, pode ter algumas dezenas de milhares de pessoas, como era o caso. Porque os alemães tinham
eles estavam começando a fazer um negócio curioso, né? Curioso é uma palavra leve para descrever surreal. Na Ucrânia, os alemães começam a matar em massa, mesmo, né? E no começo, a tática alemã para matar essas pessoas, ela é meio ainda amadora. Vejam a coisa. O que vocês acham que eles faziam? Eles tinham um problema, né? Como é que eu faço para matar, sei lá, 30 mil pessoas? O que vocês acham que os alemães tiveram de ideia? Vocês percebem que é muita gente? 30 mil pessoas? Sim, muita gente. Muita gente. Então o que vai acontecer? Vai ter um monte de cadáveres que eu não vou ter como transportar, que eu não vou ter como me livrar deles. Isso é um problema considerável. Cada pessoa pesando aí cerca de 50, 60 quilos, imagina, 30 mil. Vocês percebem que é um volume muito grande de gente que eles vão ter que dar fim? Sim ou não? Sim, sim. Então eles tiveram uma ideia. Eles levavam as pessoas até uma floresta, por exemplo, dava a pá para a pessoa, obrigava a pessoa a cavar a própria cova, a pessoa deitava na cova e eles davam um tiro no meio da cabeça da pessoa. Isso é meio bizarro. O que vocês acham? Nossa, é muito doido, né? Isso é bizarro, né? Mas isso demorava muito. As pessoas também demoravam para cavar a cova, isso não dava muito certo. Eles queriam uma solução mais rápida. Então eles começaram a fazer o seguinte: obrigar as pessoas a cavar grandes buracos. Grandes buracos. E todas elas deitar junto nesse buraco. Então eles metralhavam as pessoas. E aí a próxima leva de pessoas deitava em cima dessas que já morreram e eles metralhavam também. É muito bizarro pensar um negócio desse, né? O que vocês acham? É bizarro mesmo. Só que ainda estava ainda demorado, tá? Mesmo assim demorava. O volume que eles precisavam era muito mais rápido. Então eles usam os engenheiros e os técnicos em tecnologia na Alemanha para pensar numa solução que fosse mais rápida, que fosse industrial. E que principalmente os soldados alemães não se vissem tendo que dar um tiro numa pessoa, porque os soldados também não se sentiam bem. Eles tinham que matar a maioria mulheres, a maioria crianças, a maioria velhos doentes. Era isso que eles faziam. Então eles tiveram uma ideia interessante. Eles começaram a utilizar salas fechadas, em que eles amontoavam muitas pessoas e lá dentro eles jogavam inseticida. É isso. Esse inseticida, que era apelidado de V2, Zycombia é o nome do inseticida. V2 era o nome do foguete que eles usavam, confundir. Esses inseticidas, eles matavam as pessoas asfixiadas. Então você podia, em 5 minutos, que é o tempo que as pessoas demoravam para respirar aquilo e asfixiar, você podia matar centenas de pessoas. Bastava você amontoar todo mundo dentro de uma sala, você enfiava quantos você conseguisse, despejava inseticida com um cano lá dentro, trancava todo mundo e quando daqui a 5 minutos todo mundo estava morto. Aí o resto era mais simples de ser feito. Percebem como a coisa vai, a máquina de matar dos alemães, então ela evolui para uma coisa que agora é uma escala industrial. Sim, sim. Vocês percebem isso? Sim, sim. Sim, sim. E vocês percebem também que nenhum soldado alemão agora vai se sentir diretamente tendo matado alguém, porque ele só precisa apertar um botão. Ele aperta um botão e o botão libera o inseticida lá dentro. Vocês notam isso? Mais fácil pra ele, né? Muito mais fácil. Pensem numa estrutura, então, num prédio como o da escola de vocês, do IFESP. O IFESP tem muitas salas de aula, não tem? Tem. Tem. Imagine em cada uma dessas salas de aula vocês conseguindo amontoar 100 pessoas. Tudo bem? Tudo bem. Isso possibilita que vocês a cada meia hora matem quantas pessoas? Se Muita. vocês puserem 100 por sala,
O FESP deve ter umas 20, 30 salas, não deve? Agora você fez uma pergunta que me complicou. Deve ter umas 20, deve ter umas 20 salas, vai. Mas depende, no primeiro ou no segundo andar. Pode usar os dois. Olha a vantagem. Fora o terceiro andar também, né? Fora o terceiro. Isso. Mas fiquem só com as 20 salas que vocês já vão ficar Já bem dá, assombrados. já dá pra assustar mesmo. Se vocês usarem as 20 salas, usarem 100 pessoas em cada sala, vocês vão ter 2.000 pessoas mortas em meia hora. É muito mais rápido do que cavar buraco e dar tiro na cabeça das pessoas. Percebe? Quando daqui a meia hora tiver todos os mortos, o que eles faziam? Eles usavam as próprias pessoas vivas, as próprias pessoas judias ou homossexuais, testemunhas de Jeová, ciganos, deficientes físicos, deficientes mentais, comunistas, todos os seus opositores, eles usavam essas pessoas para carregar os corpos. Eles obrigavam os vivos a carregar os corpos dos mortos. E carregar para onde? Para uma fornalha, para um incinerador. Jogavam esses corpos nos incineradores e se livravam desses corpos. Não precisa enterrar ninguém. Eles estão criando modelos industriais de eliminar as pessoas. Aqui é o que a gente conhece na história como solução final, né? É a proposta aberta de se matar todo um grupo de pessoas. O nome disso é genocídio. Quando um governante tenta dar fim a um grupo de pessoas, o nome disso chama genocídio, né? Então era isso que a Alemanha fazia. E aí ela conseguiu uma proeza de eliminar mais ou menos, entre 20 e 30 mil pessoas por dia. Vocês conseguiram ter proporção do tamanho disso? Sim, sim. 30 mil pessoas por dia. Então, é um estádio de futebol, né? Todo dia. Todo dia. Todo dia, e se livrando dos corpos. Você conseguia se livrar dos corpos e você ainda fazia chegar mais gente todo dia. Você punha as pessoas num trem, a linha de trem ia do campo de concentração até a fábrica de matar gente. Então, todo dia chegava carregamento de gente. Essas pessoas que chegavam, elas mesmas carregavam os mortos que já estavam lá na fábrica, jogavam no incinerador e entravam na máquina para serem elas mesmas agora envenenadas e intoxicadas. Professor, esse é um processo industrial de matar. Foi isso que a Alemanha consegue fazer. Fala, Tainá. não tinha também, depois das câmeras, eles, em vez de incinerar os corpos, eles não jogavam meio que uma vala cheia de gente? Ou nessa vala que tinha pessoas que iam Eles usavam bastante a vala comum, usaram muito. Só que a incineração se apresentou mais rápida. Então a incineração já era um avanço. No começo eles usavam a vala comum mesmo. Cavavam com um trator, jogava todo mundo lá dentro e depois só cobria. Mas eles achavam que isso ainda assim dava muito trabalho, atrasava o processo. Quando eles conseguiam, eles preferiam queimar mesmo, né? Porque aí não sobra nada, não tem restos mortais. Era um processo que eles consideravam muito mais eficaz, né? Então o que o Hitler começa a fazer? Conforme ele vai perdendo a guerra, ele vai se vingando através do extermínio efetivo dessas populações. É isso que vai acontecer. Os campos de concentração começam a aparecer. Enquanto na frente oriental, então, os crimes dos alemães estão aparecendo e eles estão perdendo para os soviéticos, que estão rapidamente avançando. Os soviéticos começam a avançar muito rapidamente. Na frente ocidental, na Inglaterra, vai começar a acontecer um negócio que também é histórico. Se de um lado, então, se a gente pensasse na Segunda Guerra Mundial, a gente podia pensar em dois grandes eventos. O primeiro grande evento é o que acontece em Stalingrado, que é aquela loucura que eu descrevi para vocês, que é aquela galera resistindo com o que tem, e eles não têm quase nada, que é aquela guerra completamente suicida, maluca, que os russos impõem aos alemães, né? Os russos chamavam aquela guerra de guerra suja, né? Que é o quê?
é não lutar no campo de batalha. Os russos não lutam no campo de batalha. Eles preferem lutar num ambiente confinado, num ambiente estreito, apertado, como são os ambientes das cidades. Eles não querem lutar no campo aberto, eles não querem lutar tanque de guerra contra tanque de guerra. Eles lutam homem a homem, né? E homem a homem é só uma expressão. Esse soldado soviético podia ser uma criança, podia ser um velho, podia ser uma mulher, podia ser quem fosse. E lutava-se com o que se tinha também, né? A estratégia era essa. De outro lado, na Inglaterra, um general chamado Dwight Eisenhower é o general norte-americano que está liderando uma coisa bastante grandiosa, que vai ser o desembarque das tropas aliadas na França. Eles estão lutando no norte da África, eles estão incomodando os alemães na África, eles estão começando a atravessar o Mediterrâneo e incomodar a Itália, mas eles precisam começar a campanha de libertação da França. E aqui começa definitivamente a ruir o Império Alemão, né? Os alemães estão desesperados porque estão perdendo lá na frente oriental, os soviéticos, e agora eles vão precisar ter um problema no Ocidente. Só que, percebam, não é fácil desembarcar tropas na França. Por quê? Porque os alemães ocupam a França, eles ocupam, aliás, todo o litoral da Europa, eles criaram uma série de muralhas e de fortificações e fortalezas muito bem armadas e protegidas, e qualquer coisa que pisa nas praias na Europa, as metralhadoras alemãs torcidam, não conseguem nem descer da praia. Fora que quem está defendendo em terra tem muito mais vantagem sobre quem está atacando descendo pelo mar. Imaginem você descer soldados. Pensem que não é 2, 3 soldados. É milhões de soldados. Eu preciso desembarcar 1 milhão, 2 milhões de soldados. Não é qualquer coisa, né? Então o que eles estão tentando organizar é juntar munição, juntar equipamento, juntar homens em quantidade suficiente para fazer esse desembarque, e isso tem que ser feito na surdina, sem que os alemães notem. Então eles começam a desembarcar, primeiro os soldados começam a chegar, os equipamentos começam a chegar, eles começam a tentar se organizar para isso. A Inglaterra lota de soldados, são soldados australianos, canadenses, são soldados ingleses, são soldados escoceses, irlandeses e norte-americanos. Eles começam a se juntar na Inglaterra para organizar o desembarque. Essa é a primeira coisa que eles estão fazendo. Só que a Inglaterra continua tomando bombardeio alemão pesado desde então. Então vamos lá. Lembra quando começou o bombardeio na Inglaterra? 1939. Nós estamos em 1943, os bombardeios continuam. Dá para imaginar o que era viver na Inglaterra nesse período? Era o completo caos, no mínimo. Percebe? É isso aí, é caos. Eles começam a juntar essas tropas e começam a tentar um jeito de bolar esse desembarque. Mas eles precisam fazer uma coisa antes. Quando eles chegarem na praia, a Alemanha vai defender aquela posição e os soldados que estão desembarcando vão estar em nítida desvantagem. Vocês concordam? Sim. Beleza. Então eles precisam também distrair um pouco a Alemanha para alguma coisa. E o que eles fazem é estimular e apoiar aquela galera que lá na França formava um grupo chamado Resistência Francesa, que praticava pequenos atos de terrorismo. Lembra que eu falei disso para vocês? Sim, sim. Eles conseguem então libertar dois generais franceses que estavam presos. Os aliados libertam esses 2 caras e um deles lidera um cara chamado Charles de Gaulle. Ele vai voltar para a França, eles conseguem atravessar esse cara de volta para o território francês através da Itália, eles conseguem avançar por ali, armam esses caras, fazem com que armamento chegue de forma meio clandestina para a resistência francesa começa a lutar em território francês de forma meio amadora, mas incomodando o exército alemão e deixando o exército alemão meio ainda com mais um problema para pensar. E agora eles vão começar a fazer o desembarque.
O desembarque da Normandia é considerado o maior evento logístico da história da humanidade. Nunca foram utilizados tantos equipamentos, tantos barcos, tantos navios, tantos aviões para transportar tanta coisa e tantas pessoas ao mesmo tempo. É de uma grandiosidade absurda. E essa coisa, com essa grandiosidade absurda, vai acabar sendo detectada pelos alemães. Tudo bem? Os alemães notam que alguma coisa está acontecendo. E não tinha muito o que fazer. Eles acabariam notando. Então, quando eles notam, eles mandam fazer toda a linha de defesa, desde a Holanda até a França. Eles estão bolando um desembarque, e nós vamos reprimir esse desembarque. Cria uma linha de defesa nessa região e a gente vai defender essa possessão. Eles achavam que a travessia ela aconteceria numa praia chamada Calais. Por que eles achavam que a Inglaterra ela faz fronteira? Aqui eu vou mostrar para vocês umas imagens das tropas alemãs presas, né? Ó, isso aqui é a tropa alemã já presa. Eles acham que esse desembarque vai ser em Calais porque Calais é a região mais próxima entre a Inglaterra e a França. É a região onde o Canal da Mancha é mais estreito. Então eles acham que a região vai ser por ali que os alemães vão tentar fazer a maior defesa, porque eles acham que é por ali que os aliados vão chegar. É isso que está acontecendo, né? E o que os aliados fazem? Eles não vão atravessar por Calais. Eles vão atravessar na Normandia, mas numa região um pouco mais distante, numa praia chamada... São várias praias, são 3 praias principalmente, mas eles vão desembarcar numa região chamada Omaha, né? Mas tem todo esse trabalho de você ficar tentando enganar os alemães, de você ficar tentando evitar que os alemães saibam por onde que vai vir o ataque. E os americanos e os ingleses são muito inteligentes nessa hora. O que eles fazem? Eles posicionam o exército americano numa região do sul da Inglaterra, dando a impressão de que eles vão realmente desembarcar em Calais. E os aviões alemães, eles sobrevoam a Inglaterra e fotografam essas tropas. Então eles estão organizados, eles vão realmente passar por Calais. Só que isso que os alemães fotografam como é que eu posso dizer para vocês? É um exército cenográfico. São tanques, jipes, soldados de papelão. É sério. Eles simulam um exército, eles criam um exército simulado para enganar as tropas alemãs e a inteligência e a espionagem alemã. Então, tudo inflável, tudo desse jeito. Enquanto as tropas estão posicionadas no norte da Inglaterra, porque elas vão atravessar para a Normandia por Omaha. E aí eles começam no que eles vão chamar de dia D, né? Em 1943, 44, eles vão começar a fazer o desembarque. E o desembarque na Normandia é um negócio assustador. Assim. Os primeiros dias e as primeiras horas, ela é um massacre. As tropas canadenses, eles desembarcam em 3 praias. As tropas canadenses, elas são brutalmente dizimadas, né? As tropas inglesas têm um pouquinho mais de sorte e as tropas americanas também. Mas é um extermínio total. Quem quiser ver um pouco realisticamente como isso aconteceu, tem a introdução de um filme bem legal chamado O Resgate do Soldado Ryan, do Tom Hanks. Tem o Tom Hanks lá e o Steven Spielberg. É uma reprodução bastante realista de como foi o desembarque, né? É um banho de sangue. Eles começam a desembarcar, são brutalmente recebidos pelos alemães nas praias. Se você pensa que o soldado americano e inglês que estava desembarcando na praia estava ferrado, você não sabe de nada. Eles jogavam os paraquedistas atrás das tropas alemãs. Esses caras, os paraquedistas, caíam, inclusive, em território inimigo. Eles tinham que ficar atrás das tropas alemãs porque a ideia era
fazer com que a tropa alemã fosse cercada, né? Mas pouco a pouco eles começam a conseguir desembarcar. E esse desembarque vai começar o processo de libertação da França. As tropas inglesas e as tropas norte-americanas, apoiadas pelos australianos, apoiadas pelos neozelandeses, canadenses, escoceses, irlandeses, vão começar o processo de libertação da França. Uma batalha duríssima, uma guerra terrível ali. Muitos soldados norte-americanos vão morrer. Foi o evento que mais matou soldados norte-americanos. Veja que os caras ficam em guerra o tempo todo. Mas esse foi o evento que mais matou soldados norte-americanos e pessoas norte-americanas na história. O desembarque na Normandia e a guerra na Europa, ela é terrível para as tropas norte-americanas, né? A única coisa que matou mais americano do que a Segunda Guerra Mundial agora, vai passar eles agorinha, nos próximos dias, é Covid, né? 615 mil pessoas, né? Então vai começar o processo de fazer as tropas alemãs voltar, né? Os alemães começam a recuar. Não é rápido, não é simples, os alemães têm uma capacidade grande de resistir, eles defendem muito violentamente as posições, eles não se rendem, né? Mas eles começam a conseguir fazer o desembarque. Quem entrou nessa parada nesse momento, é importante destacar para vocês, é o Brasil. O Brasil ficou desde 1939 ensaiando entrar na guerra. Ele ficou sempre titubeando, ora apoiava os alemães, ora apoiava os Estados Unidos, ele não se decidia. O Brasil estava sendo governado por um presidente chamado Getúlio Dornelles Vargas, num período que a gente chama de Era Vargas, né? O Vargas chegou ao poder depois da crise de 1929, tem uma eleição fraudada em 1930, o Vargas lidera uma revolução, e o exército apoia o Vargas, e o Vargas derruba o presidente da República e toma o poder. Ele toma o poder com uma promessa de rapidamente reorganizar o processo eleitoral e produzir eleições democráticas e limpas, mas ele gosta do poder e fica no poder. Então ele fica no poder de 1930 até 1934, dizendo que iria criar novas eleições. No meio disso tem uma guerra, em 1932, uma guerra civil no Brasil. São Paulo se revolta, porque os paulistas é que mandavam no Brasil, né? E agora quem estava mandando era um gaúcho. E São Paulo faz uma guerra contra o Brasil, que é a Revolução Paulista, de 32. E os paulistas são derrotados, são massacrados, inclusive. Em 3 meses eles são derrotados, em 1932. Em 1934, o Vargas entrega a Constituição, como ele prometeu, só que nessa Constituição estava prevista que em 1934 haveria voto indireto. Quem elegeria o presidente da República eram os deputados, não o povo. As pessoas até poderiam votar para prefeito, para deputado, para senador. As mulheres, inclusive, agora votariam. Vargas é o cara que cria o voto feminino, mas ainda não poderíamos votar para presidente. Quem elegeria o presidente eram os deputados, e os deputados elegiam, claro, pressionados quem? O próprio Vargas. Então ele ficaria no poder até 1937, agora, no segundo mandato. Em 1937 ele não poderia se reeleger. Quando chega 1937, o que o Vargas faz? Ele tem muito apoio da população, porque ele tomou uma série de medidas que eram populares, inclusive. O Vargas era um ditador, era um cara que simpatizava, inclusive, com regimes nazifascistas, mas era um cara populista, então ele tomava uma série de medidas no sentido de privilegiar os trabalhadores e os pobres. Então ele criou a carteira de trabalho, ele criou o 13º, ele criou o salário mínimo, ele criou o direito ao descanso remunerado aos domingos, ele criou férias, né, remuneradas. Então os trabalhadores gostavam muito do Vargas. Vejam como ele é uma figura contraditória, né? O apelido que o Vargas tem é pai dos pobres, né? A piada é que o povo chamava ele de pai dos pobres, porque ele cuidava realmente dos pobres, mãe dos ricos.
porque para os ricos ele era uma verdadeira mãe, de dar dinheiro, de dar incentivo, de garantir que os caras ganhassem muita grana. Mas quando chega 1937, na hora de ter eleição e entregar o poder, ele dá um golpe de Estado. Ele pega o exército, fecha o parlamento e diz: agora não vai ter mais eleição, vai ter um ditador aqui. Acabou, não tem essa de eleição. E ele se perpetua no poder. E como ele é um ditador, ele é simpático ao regime nazista. Então ele fica o tempo inteiro nesse impasse, quem é que ele apoia, quem é que ele não apoia, e ele vende o apoio brasileiro. Né? A Alemanha tem muito interesse no apoio brasileiro. Tinham muitos alemães aqui no Brasil. A Alemanha pretendia criar uma frente de batalha aqui na América. Ela pretendia que Brasil e Argentina o apoiassem, o Hitler, e criassem frentes de combate aqui. E isso obrigaria os americanos a lutar aqui na América e não direcionar suas tropas lá para a Europa. E isso ajudaria a Alemanha. E o Vargas joga com isso. Mas quando ele percebe que a guerra está virando, ele entra na guerra do lado de quem vai ganhar. E aqui vocês têm algumas coisas. O exército brasileiro vai se juntar ao exército americano na África e vai lutar principalmente nas batalhas no Mediterrâneo e de libertação da Itália. O exército brasileiro tem um papel, inclusive, bastante importante. Assim. Os soldados brasileiros são muito corajosos no sentido de nas batalhas que travam no território italiano, né? Principalmente num lugar chamado Monte Cassino. Mas o desembarque está acontecendo e agora você vai ter, então, o fim da guerra mesmo, né? É caminhar para o fim da guerra, né? O que a gente vai ter no dia D, em junho de 44, é o desembarque, vejam aí, na Normandia. O que a gente vai ter agora, né, é uma corrida para Berlim. A União Soviética na frente oriental, em direção a Berlim, a Inglaterra, a França e os Estados Unidos na frente ocidental em Berlim. Isso aqui é uma imagem dos soldados num veículo anfíbio chegando perto das praias para o desembarque, na Normandia. Né? Essas são as imagens que os soldados tinham. Aparece aí para vocês? Sim. Isso aqui, o soldado descia mais ou menos com água no peito e ele precisava então caminhar na água até chegar na praia, e na praia ele encontrava os canhões das metralhadoras alemãs, né? E aqui a gente vai ter a aceleração do fim da guerra. E já duas coisas claras para vocês. Uma é quem vai dar as cartas no mundo daqui em diante serão os países que venceram a Alemanha. E quem foram os países que venceram a Alemanha? União Soviética e Estados Unidos da América. Esses são os caras que vencem a Alemanha. São eles que dão as cartas no mundo que vai se constituir daqui para frente. Isso era uma mudança muito séria, pessoal. Não sei se vocês notaram, mas desde a Idade Média, quem dava as cartas no mundo era a Europa. Eram ingleses, eram franceses, eram portugueses, eram espanhóis. Vocês perceberam isso? Toda a Idade Moderna, toda a Idade Contemporânea até 1945, são esses os caras que dão as cartas no mundo. São essas as grandes economias e potências do mundo. Tá claro isso? Sim, sim. Sim, professor. Agora, quem vai mandar são esses caras. Outra coisa que vai acontecer é que eles notaram que não dava para deixar a Alemanha de lado. Eles ganharam uma guerra da Alemanha na Primeira Guerra, deixaram a Alemanha de lado, e a Alemanha foi lá e fez a Segunda Guerra. Então, o que eles já decidiram é que eles vão ocupar a Alemanha. A Alemanha vai ficar ocupada. Já decidiram, inclusive, como. Metade vai ficar sob domínio soviético e metade vai ficar sob domínio aliado. Os exércitos vão ficar lá dentro do território alemão. Isso vai criar o que a gente chama de Alemanha Oriental, que já não existe mais, existiu até 1989, com a queda do Muro de Berlim. Isso vai acabar e vai ficar de outro lado a Alemanha Ocidental, né? Que vai ficar sob domínio norte-americano. Isso também não existe mais. Agora só existe a Alemanha. Ela se unificou na década de 90. Né? Outra coisa que vai ficar evidente
é como realizar, então, o contra-ataque contra os alemães. Em que nível vai ser possível, por exemplo, operar palavras como vingança? Porque vejam agora a situação. Lembra dos soviéticos que comeram pão que o diabo amassou quando os alemães cercaram Leningrado e cercaram Stalingrado? Lembram desses caras? Sim. Agora eles podem se vingar. Eles deveriam se vingar? Essa é uma boa pergunta. Sim ou não? O que vocês acham? E aí? Essa é uma boa pergunta ética, né? Os russos estão com... Eles já tinham naquele momento ali 10 a 15 milhões de mortos. Por outro lado, vocês lembram dos bombardeios contra Londres? Lembro. Sim, sim. Agora, a Força Aérea Inglesa, ela recebeu uma coisa fantástica. Ela não só está conseguindo produzir mais aviões da categoria Spitfire, que eu falei para vocês, eram os aviões ingleses, como ela recebe centenas de aviões norte-americanos. E agora a Inglaterra é que tem a chance de bombardear as cidades alemãs. Ela deveria se vingar? Essas são boas perguntas. O que vocês acham? Ou elas deveriam simplesmente tocar a guerra da perspectiva estratégica, atacando os alvos militares para enfraquecer a Alemanha e ganhar a guerra logo? Acho que deveria atacar os militares, né? Tecnicamente, ela deveria tomar as medidas que fariam com que ela vencesse a guerra, e ponto final. E não ficar se organizando para vingança. Vocês concordam? Concordo. Mas na prática, não é sempre assim. Na prática, é o coração que prevalece. Exatamente. Exatamente. Né? Não é bem assim. Porque o que acontece? O que a gente está chamando de vingança? Só para vocês entenderem. Vocês podem pensar assim, pô, um monte de nazista, cara. Eu quero mais é que esses caras se lasquem. A gente pode até pensar isso, não pode? O que vocês me dizem? De fato. Só que, na verdade, a vingança ela vai ser normalmente operada em cima da população civil. Vão ser crianças, vão ser hospitais, vão ser doentes que vão lidar com a vingança. É isso. Bom, os russos e os ingleses escolhem vingança. E aí aqui a gente vai ter dois grandes momentos em que essa vingança vai ficar bem evidente. A primeira, aliás, as duas primeiras, é com o que os soviéticos fazem com as tropas alemãs que são aprisionadas em Stalingrado. Lembra daqueles 800 mil soldados que foram prisioneiros de guerra? Você não pode simplesmente matar soldados que se renderam. Eles entregaram as armas e se renderam. Existe um código de guerra que diz que você não pode matá-los. Percebe? Então os russos não matam eles. Eles prendem esses caras e mandam esses caras para prisões na Sibéria. Desses 800 mil, pouco mais de 40 mil vão conseguir voltar. Ou seja, eles dão fim em mais ou menos 750 mil soldados. Quase 1 milhão de pessoas. É mais gente do que morreu gente de Covid no Brasil. Tem noção da proporção do negócio? Muito grande, né? Eram soldados que tinham se rendido, gente. Eram soldados do exército nazista que a gente fala assim, mas eu não tenho pena desses caras. Mas, em geral, eram caras que não tinham também muita opção. O Alisson tá aqui, ele passa por isso, quer ver? O Alisson, você já precisou se alistar no exército? Já. Já precisou? Sim. É isso aí. Tu foi porque tu quis? Não, nem um pouco. E aí, se você tivesse num período de guerra, você ia ser convocado, iam te dar uma arma e iam te jogar lá na União Soviética para lutar ao lado do exército nazista. No friozinho. É isso aí. Né? E aí esse cara vai parar lá na Sibéria. A segunda coisa é que quando os soviéticos cercam Berlim, bom, onde eles passam, eles acabam com a cidade, não sobra nada das cidades alemãs que eles vão passando no meio do caminho, eles vão arrebentando com tudo, não fica nada. Eles falam, vocês não acabaram com as nossas cidades? Então agora vocês vão ver o que é bom. Então eles não deixam nada em pé. Mas quando eles param em Berlim, eles despejam sobre Berlim, eles cercam Berlim, né? E eles despejam sobre Berlim em 3 dias, só para vocês terem uma ideia. Em 3 dias, os soviéticos
bombardeiam Berlim com mais bombas do que tinha sido utilizado nos últimos 5 anos de guerra. Tenta entender isso. 5 anos de guerra se usaram mais ou menos uns 500 milhões de toneladas de explosivos. Os soviéticos jogam em 3 dias sobre Berlim mais ou menos 600 milhões de toneladas. Não é que eles querem ganhar a guerra. Eles não querem deixar nada em pé. Eles querem acabar mesmo. Eles querem botar o Hitler de joelhos. Bom, o fim vocês até conhecem. Eles obrigam todos os altos oficiais alemães, eles se matam, eles se envenenam e se suicidam porque eles sabem que eles vão ser barbarizados. Que os soviéticos prendiam os oficiais nazistas e matavam com uma das formas mais terríveis que vocês possam imaginar. Por exemplo, depilando, pendurando, tirando a pele. O cara vivo. Esse era o fim que eles davam para nazistas, né? Outro filme bem legal sobre isso são os batalhões de caçar oficiais nazistas que os Estados Unidos tinham. Os Estados Unidos tinham alguns regimentos chamados Bastardos Inglórios. Existia mesmo esses batalhões. Tem um filme do Brad Pitt, inclusive, chamado Bastardos Inglórios, em que esses caras se disfarçavam e caçavam alemães nazistas. E faziam exatamente isso: forca, tirar a pele, judiar mesmo. Porque os caras eram malvados, então vai começar a vingança. Vai cair daqui a 3 minutos, mas o importante aqui é a vingança, né? E aí a gente volta no segundo link, tá lá, e eu termino. Os ingleses, por outro lado, vão bolar um bombardeio. Eles vão bombardear as cidades alemãs pesadamente. O que eles estão falando? Vocês vão ver agora o que a gente viveu. Vamos ver se vocês são bons mesmo. A gente aguentou, agora vocês vão aguentar. E um dos bombardeios que eles bolam é um bombardeio a uma cidade chamada Bombardeio de Dresden. A cidade de Dresden era uma cidade turística, longe. Ela não era um alvo militar importante. Ela era uma cidade muito bonita. As pessoas achavam que ela não seria atacada, porque ela não tinha muita importância estratégica. E é exatamente por isso que os ingleses bolam um ataque lá que vai entrar para a história. A Força Aérea Inglesa ela vai em direção dessa cidade. Ela entra numa determinada noite na Alemanha com 300 aviões. Esses aviões, todo mundo acha que vai para Berlim ou para alguma cidade estratégica, e ela está indo para Dresden. E quando chega na cidade, eles bombardeiam a cidade com bombas incendiárias. São bombas pesadas que quebram os telhados e põem fogo na cidade. É mais ou menos umas 8 horas da noite. Com esse incêndio, as pessoas saem para a rua. Quando as pessoas saem para a rua e o caos está instaurado, os bombeiros, todo mundo tentando salvar as pessoas, mais ou menos 2 horas depois, chega a segunda onda de aviões ingleses, com mais uns 300. E eles bombardeiam novamente a cidade. E o primeiro bombardeio foi de propósito, para que as pessoas saíssem das suas casas. E agora era o bombardeio de verdade para matá-las. E eles bombardeiam pesadamente com bombas incendiárias a cidade. E quando está o caos completo, os bombeiros eles atacam os quartéis, hospitais. Quando o caos está completo, chega a terceira onda com 400 aviões e bombardeiam pela terceira vez. Não sobra nada da cidade. São 25 mil pessoas mortas, incineradas. Os efeitos de Dresden, as pessoas derretem. As pessoas se escondem nos porões e morrem asfixiadas. Tem lugares que as pessoas se esconderam e foram todas elas derretidas. Crianças, mulheres. Tem gente que virou um caldo. Não sobrou nada. Essa vingança vai chocar, inclusive, o mundo inteiro. Né? Eu vou cair. Vai cair a ligação.
Uau. Hello. Hello. O professor chegando. Ok. Vocês me ouvem, pessoal? Sim, professor. Sim. Beleza. Bom, o que vai acontecer é que olha que coisa engraçada. Olhem só que coisa curiosa. A reação aliada à vingança, ela é tão brutal que os alemães são tão malandros que eles vão utilizar essa situação para poder se fazer de vítima. Eles vão se fazer de vítima e isso vai fazer com que o povo alemão diga assim: tá vendo, os nazistas não são tão ruins. Porque olha aí os aliados também, como eles são. Dresden, pessoal, as pessoas corriam para a rua e o chão da cidade, a cidade era asfaltada, o asfalto derreteu e as pessoas ficavam com seus sapatos presos no asfalto. Então elas morriam incineradas, presas na rua. Existem relatos de fluxo porque o ar quente ele sobe, né? Então o calor produzia um ar quente tão intenso, um vento tão intenso, que o vento arrancava crianças do colo das mães. Vocês conseguem ter uma ideia disso? Caramba, é bizarro. Pois é. Nós podemos dizer assim, mas é alemão, apoiou o Hitler. Cara, mas é gente, né? Então, esse é o dilema que a guerra vai produzir, né? Ela vai produzir uma sensação de vingança tão gigante que ela vai produzir efeitos também bárbaros do lado dos aliados. Mas, objetivamente, a Alemanha está derrotada. Quando chega maio de 1944, a Alemanha está derrotada. O mundo vai ser esse mundo que a gente conhece dali para frente e vai se ter início um período chamado Guerra Fria. A Guerra Fria é a guerra entre soviéticos e seus aliados e norte-americanos e seus aliados. Essa é a Guerra Fria, né? E por que ela é a Guerra Fria? Porque ela ali se percebe que não é possível mais uma guerra de caráter mundial como a gente teve. Porque se americanos e soviéticos fizessem isso, não ia sobrar mundo. O nível do armamento estava muito desenvolvido e a gente ia poder ver isso lá na Ásia, porque na Ásia a guerra continuava, né? Os americanos estavam em maus lençóis com os japoneses eram muito fortes, tinham uma excelente marinha, uma excelente aeronáutica, lutavam de forma muito, muito, muito corajosa, e lá no Japão e no Pacífico vão ter batalhas fundamentais. Uma delas, aquela que eu falei para vocês no começo da aula, Guadalcanal, que é uma batalha por uma ilha bem pequenininha. Não tinha nada na ilha. A única coisa que tinha na ilha era uma pista de pouso. E o Japão utilizava essa pista de pouso para poder abastecer e carregar os seus aviões que iam em direção à Austrália, bombardear a Austrália. E nessa ilha é um inferno. É assim, 50 mil soldados americanos mortos, 50 mil soldados japoneses mortos para defender uma pista de pouso de aviões. Ficou claro agora que a guerra daqui para frente, ela seria muito mais com base na economia, na indústria, na tecnologia e na capacidade de ter logística. Os homens, os soldados, as mulheres que são soldados, eles seriam completamente secundários. Você poderia gastar 50 mil pessoas para defender uma única pista de pouso. Imaginem que loucura é essa, né? A guerra começa a virar para o lado dos Estados Unidos numa batalha chamada Batalha de Midway. Na Batalha de Midway, o que acontece é que as tropas americanas, inclusive de um golpe de sorte, é sorte mesmo, e eles dizem isso, inclusive, eles conseguem abater os porta-aviões do Japão. O Japão tinha muitos porta-aviões, tinha 8 porta-aviões, né? Só para vocês terem uma ideia, o Brasil não tem nenhum hoje. O Japão, em 1945, tinha 8 porta-aviões.
E nessa batalha os japoneses perdem 4 desses porta-aviões, né? E então eles começam a precisar ceder. E os americanos vão então começar a sua expansão em direção ao Japão e cercar o Japão. Só que eles precisam de ajuda. E aí o que eles fazem? Eles conseguem fazer 2 outros movimentos interessantes. Eles convencem o Stalin a apoiar os Estados Unidos na luta contra o Japão lá na Ásia. E o Stalin faz o quê? Ele entra em contato com... Lembra do que eu falei que tinha um exército rebelde, revolucionário, que lutava contra o governo chinês? Já havia desde a década de 20 na China? Lembra disso? Sim. O Stalin apoia esse exército com armamento, com munição e com tropas soviéticas, e as tropas soviéticas começam a avançar na direção da China. E esse exército que é rebelde, que está lá, vai lutar contra o Japão. Esse exército é de um cara chamado Mao Tse-tung. São os grupos comunistas do Mao Tse-tung que vão fazer a luta contra o Japão no território chinês. Eles começam a expulsar o Japão da China. Os americanos percebem isso e falam: puxa, eu chamei os soviéticos para vir me ajudar, mas os soviéticos são malandros, eles estão ocupando todo esse território. E lembra como que funcionam os soviéticos. Território que eles ocupam, como é que funciona? Território que eles ocupam, eles não desocupam. É assim que funciona. Vocês não vão lutar a próxima guerra em território russo. Essa é a posição soviética. Então eles ocupam Mongólia, eles ocupam Coreia do Norte, eles ocupam vastas regiões da China, e vão ocupando. E então os Estados Unidos precisam agora liderar a guerra contra o Japão. Tem várias batalhas épicas assim nas batalhas contra o Japão, terríveis, horrorosas, porque é sempre ilha. Lembra? O Japão é um monte de ilha. Então cada ilha que desce é como se fosse um desembarque na Normandia, é uma carnificina. Não tem muito jeito. Não é como na Europa, que você está lutando principalmente em território terrestre. Então você manda uma tropa, marcha. Não. Cada vez que você tem um desembarque, é uma carnificina. Então os Estados Unidos precisam tomar uma ilha. Bombardeia, desembarca, morre uma porrada de americano. Ocupou a ilha. O Japão contra-ataca. Ele bombardeia, desembarca suas tropas, morre uma porrada. Então é isso, né? Até que os americanos chegam nas proximidades do Japão mesmo. E quando chegam nas proximidades do Japão, a gente vai ter 3 eventos famosos e 2 apenas são lembrados, né? É o seguinte: o Japão não vai se render, as tropas japonesas não se rendem, os americanos notaram isso, eles tinham percebido isso principalmente em batalhas em algumas ilhas, por exemplo, como a ilha de Okinawa e como as ilhas de Iwo Jima. E o que eles notaram ali? Eles notaram que era o seguinte: tinha 10 soldados americanos contra 1 japonês. Em condições normais, o que o exército que tem 1 faz quando ele se vê cercado por 10? Qual é a lógica? Se render. Bandeirinha branca, se render. Certo? Até a Alemanha fez isso lá em Stalingrado, lembram disso? Sim, sim. Se renderam com 800 mil homens. Bom, o que acontecia com os japoneses? Quando tinha 1 japonês e 10 americanos, o que o japonês fazia, simplesmente, normalmente, era amarrar uma granada no próprio corpo e correr em direção dos americanos. E às vezes matar 2 ou 3 americanos e depois se explodir. É isso. O que acontecia com os aviões de guerra japoneses quando acabava a munição? Normalmente, quando você está com um avião de guerra e acaba a tua munição e o teu combustível, você pousa no mar e se rende. O que os japoneses faziam era pegar esse avião, mirar na direção de um navio de guerra norte-americano e se arremessar, né? Os japoneses eram movidos por um código, e são ainda, né? São movidos por um código de honra muito, muito, muito elevado, assim. Eles consideram uma humilhação gigantesca, humilhação para a família, voltar da guerra como rendidos, né? Então eles não se rendem. São os famosos pilotos kamikaze. Os generais japoneses eram terríveis, eles inclusive cobravam isso dos jovens. Muitos jovens não queriam, inclusive, se suicidar.
inclusive os aviões kamikaze, mas eles eram obrigados. Eles eram abastecidos só com gasolina para ir. Você já imaginou isso? Ó, você vai ali, vou te dar um avião, Alisson. Você vai pegar um avião, você vai sair daqui de São Paulo, você vai poder bombardear Buenos Aires e voltar. Se o Brasil tivesse em guerra com a Argentina. Só que se liga, eu não vou pôr gasolina para tu ir e voltar, eu só ponho gasolina de ida. Saca qual é que é a lógica dos caras? Nossa, é absurdo. Então, não era que os caras gostavam, que eles queriam. Não, eles eram obrigados a isso. Eles eram punidos, eles eram mortos quando eles iam fazer isso. Então, os soldados japoneses não se rendiam de modo algum. Eles tinham um lema, samurai, inclusive, da época lá dos samurais, que dizia que a missão e a tarefa é pesada como uma montanha. Mas a morte de um único homem é leve como uma pluma. Vocês sacaram que parece grandioso, mas é cruel pra caramba a lógica? Ah, é. Demais, né? Parece grandioso, né? Nossa, que bonito, né? Olha só, a missão é pesada como uma montanha. A morte é leve como uma pluma. Não. É que um homem morrer não é nada para eles. É isso aí. Então, diante desse quadro de não rendição, tá certo? Nós temos o seguinte problema. Como organizar um desembarque no Japão? Na ilha principal do Japão, agora. Porque é assim, ó. Tentaram desembarcar em umas ilhas pequenininhas. Cada ilha pequenininha que você desembarcava no Japão pode deixar 100 mil mortos. Os japoneses não arredavam o pé. Os caras lutavam com o que tivessem até o final. Até o final. Né? Então, vocês notam que agora os Estados Unidos estão no seguinte dilema. Eles estão exatamente igual a Alemanha estava. A Alemanha não conseguia desembarcar na Inglaterra. Lembra disso? Ah, sim. Agora é o inverso. O que a gente faz? Bom, tinham várias coisas que podiam ser feitas. Se a gente usasse a lógica, a gente podia fazer o seguinte. A gente podia aproveitar que o Hitler já se rendeu. Agosto de 45, Hitler está rendido. O Mussolini já foi morto, inclusive. O Hitler também. A Alemanha caiu, a Itália caiu. Não tem mais guerra na Europa. A gente pode cercar o Japão, isolar ele e obrigá-lo a se render. Ele não vai aguentar muito tempo. Ele vai aguentar 1 mês, 2, 3, com muita sorte 6 meses. A gente pode, inclusive, cercar o Japão, asfixiar a economia dele e pode, inclusive, ficar bombardeando ele de longe. Porque agora ele não vai ter como furar esse bloqueio. Não vai ter uma União Soviética para a gente desviar nossas forças, como o Hitler fez, quando ele deixou de bombardear com todas as suas forças a Inglaterra. E assim o Japão vai se entregar. O Japão é carta fora do baralho. Ele está derrotado. Ele ainda só não se rendeu. Vocês conseguem entender isso? Sim, sim. Você está brigando com uma pessoa, você conseguiu derrubar ela no chão, você montou em cima dela, botou o teu joelho no pescoço dela, imobilizou ela e ela está presa. Só que ela ainda está se debatendo, mas ela não conseguirá sair dali. O que você precisa fazer? É só ficar ali onde você está. Daqui a pouquinho a pessoa vai começar a perceber que ela não tem como sair e ela vai tentar racionalizar a situação. Tá claro para vocês isso? Sim, sim. Era só esperar que o Japão ia se render. O Japão não tinha nenhuma chance. Só que qual era o problema do Japão? Os oficiais do Japão, o alto comando de guerra do Japão, eram oficiais que se viam como samurais. Então esses caras tinham um código de honra que eles não iriam se render facilmente. Então ia demorar um pouquinho, eles iam se suicidar. Tinha um imperador lá, o imperador era considerado um cara divino. Para ele era difícil perder a guerra e se render. Então ele ia provavelmente se matar. E a guerra ia acabar, a guerra acabou. Objetivamente a guerra já acabou. Só que os americanos têm um problema muito sério. Enquanto os americanos estão distraídos lá, desembarcando em ilha, descendo em ilha, lutando com navio, lutando com não sei o quê, no mar com o Japão, os soviéticos estão ocupando a Ásia todinha. Eles estão ocupando a Ásia todinha. Já ocuparam a China, já ocuparam a Coreia. Eles estão
rapidamente expulsando as tropas japonesas do território, do continente, e as tropas japonesas estão voltando para o Japão para poder defender a ilha, e os soviéticos estão avançando rapidamente. Os americanos falam, se a gente perder muito tempo aqui, quando acabar isso aqui, não vai sobrar nada para nós. Esses soviéticos são os malandros, eles estão avançando rapidinho. Estão tomando a Ásia todinha. Eles já tomaram metade da Europa e agora vão tomar um pedaço grande da Ásia. Então agora a gente precisa dar um recado para os soviéticos. A guerra não é mais com o Japão. Os americanos começam a pensar na próxima guerra, que é contra os soviéticos. Então o que eles fazem? Qual é a estratégia? A gente espera o Japão, dá um tempo para esses caras aceitarem que eles perderam, que vai demorar uns meses aí, é uma opção. 2, a gente tenta desembarcar as tropas, e isso vai ser um banho de sangue, esses caras vão resistir, nós vamos vencer essa guerra de todo jeito, mas nós vamos perder americano pra caramba nisso aqui. Acho que a segunda opção está descartada já, não tá? O que vocês acham? Com certeza. Está descartada, né? Então a gente vai cercar esses caras e esperar, ou a gente vai tentar dar um susto neles tão grande que eles se rendam rapidamente. Mas esse susto grande vai cobrar um preço gigantesco. O que vocês acham? O que vocês fariam? Vixe, faço a mínima ideia. Eles optam pela terceira opção. Vamos dar um susto grande nesses caras e, além de dar um susto neles, a gente vai mostrar para a União Soviética que quem manda é a gente. Então, o que eles organizam? Eles organizam no espaço de uma semana 3 ataques aéreos. 3 ataques aéreos. O primeiro ataque aéreo ele é um ataque aéreo convencional. O ataque aéreo convencional é simplesmente bombardear uma cidade. Você pode bombardear uma cidade de 2 formas, pessoal. Você pode bombardear uma cidade pensando nos alvos militares, então você bombardeia o quê? A infraestrutura da cidade. Então, o que você vai bombardear numa cidade? Você vai olhar no mapa, vai escolher quais são os alvos militares, quartéis, depósito de armas, fábricas, rede elétrica, rede de água, estradas, aeroportos, ferrovias, o porto. Por quê? Se você acertar esses alvos, vocês concordam que a cidade não tem muito como se movimentar militarmente? Bom, eu acabei com o quartel, eu acabei com o depósito de armas, eu acabei com o aeroporto, então os aviões não conseguem decolar, eu acabo com o porto, os navios de carga ou comercial ou de guerra também não conseguem se movimentar, eu bombardeei a força aérea, eu bombardeei os canhões e os tanques de guerra do exército, eu bombardeei a fábrica, então eles não vão conseguir fazer mais nada novo, nem comida. Eu corto a eletricidade da cidade, o povo está no escuro, então não tem comunicação, não tem eletricidade para que as pessoas tenham o mínimo conforto. Eu bombardeio a rede de abastecimento de água, então também não chega água. Em poucos dias o caos está instaurado. Vocês concordam? Em poucos dias tem caos. O que vocês acham? O que você não falou? O que você não falou? Travou aqui pra mim, professor. Pode falar de novo, por favor? Se você bombardeia essas estruturas, em poucos dias a cidade ela está no caos, ela está completamente imobilizada, ela não consegue fazer nada. Vocês concordam? Sim. Esse é um jeito de bombardear cidades. Esse é o jeito civilizado. Ou você pode simplesmente bombardear a cidade com bombas incendiárias, que é botar fogo na cidade inteira, indiscriminadamente. Então você vai bombardear conjuntos habitacionais, você vai bombardear escolas, você vai bombardear mercado, padaria, hospitais, coisas que não têm nenhuma utilidade do ponto de vista militar, porque pouco importa a tua casa, a tua escola, o teu exército. Mas que vai matar muita gente da população civil. São 2 jeitos de bombardear. Vocês conseguem perceber a diferença? Sim, sim. O que os americanos fazem? Bombardeiam com bombas incendiárias na cidade de Tóquio. Eles botam fogo na cidade de Tóquio inteirinha.
A capital do Japão é incendiada e eles matam, durante o bombardeio para Tóquio, 90% da cidade foi queimada. As construções japonesas, como vocês conhecem, elas são de madeira naquela época. As casas tradicionais eram de madeira. A cidade queima. São 90% da cidade de Tóquio queimada, 100 mil pessoas mortas. Deu para ter uma ideia a proporção do negócio? 90% dessas pessoas que morreram são população civil. É a menina adolescente que está indo para a escola. É o menino adolescente que estava indo na padaria comprar pão. É o tiozinho que é velho, estava em casa acamado e não conseguiu correr. Eles queimam a cidade inteira para ver se o Japão se rende. O Japão toma um susto muito grande, mas não se rende. E aí, nos dias seguintes, o Japão vai ser atacado com dois armamentos novos que os americanos tinham acabado de desenvolver, que ninguém nunca tinha visto, apenas em testes, que é na cidade de Hiroshima, às 8h15 da manhã de um sábado, dia 8 de agosto, inclusive, vai fazer amanhã aniversário da bomba. Eles são golpeados com uma munição, com um armamento novo. O piloto que está dirigindo o avião nem sabe o que ele está levando, ele acha que ele está levando uma bomba normal. O projeto é feito completamente em sigilo, o avião decola, o avião tem inclusive o nome da mãe do piloto, né? E ele solta a bomba, e quando a bomba explode a 500 metros de altura, e quando ele vê o que a bomba faz, ele mesmo diz: meu Deus, o que eu fiz, né? A gente tinha então entrado no mundo das armas nucleares, né? O epicentro da bomba, ele é mais quente do que o centro do Sol. A maioria das pessoas morrem desintegradas. O calor derrete e desintegra. Algumas pessoas, elas vão ficar como se elas fossem vultos na parede, assim, flashes. Eles bombardeiam logo cedo, acho que é um dia de manhã, uma segunda-feira, se não estiver enganado. Eu não sei se foi uma segunda-feira, não estou na dúvida, mas é um dia útil. E eles bombardeiam de manhã cedo, que é para exatamente pegar o horário de pico. Criança na escola, gente indo trabalhar, né? A cidade cheia. As casas derrubam. A bomba, ela produz um deslocamento de ar, um vento. Esse deslocamento de ar na bomba atômica, ele era tão intenso que ele arrancava membros das pessoas. Imagina um vento que arranca teu braço. É isso, né? As coisas, elas são arremessadas, então pedaços de pedra, caneta, tudo isso é arremessado para os lados como se fossem balas. Então, às vezes, um copo que vem voando da meio da tua cabeça te mata, porque ele vem numa velocidade gigantesca. E quem não morreu disso, morreu de radiação. Ainda havia o problema da exposição à radiação, né? As pessoas ficavam cegas, caíam os olhos, caíam a pele. Os japoneses nem entenderam o que era aquilo. Eles achavam que era um ataque alienígena, só para vocês terem uma ideia, né? E 2 dias depois eles são acertados novamente com Nagasaki. Nagasaki e Hiroshima são muito lembrados por conta da bomba atômica. O bombardeio de Tóquio é menos lembrado, mas foi igualmente mortal. O que se tem, então, é que com Hiroshima e Nagasaki são 300 mil mortos. Assim, instantâneo. Você mata instantaneamente. E aqui os Estados Unidos saem, então, como uma grande potência mundial. Quem são os vencedores da guerra? Vamos lá, pela ordem. Estados Unidos, União Soviética, China. Os chineses lutaram e derrotaram os japoneses. E na China vai acontecer uma revolução. Aqueles caras que lutam contra o Japão fazem uma revolução, expulsam o governo chinês e criam lá a Revolução Comunista para formar a China que a gente conhece hoje. É assim que lá vai acontecer a China que a gente conhece hoje. Além dos Estados Unidos, União Soviética e China, outros vencedores. Inglaterra, que nunca foi ocupada. Os ingleses são os vitoriosos. E, finalmente, os franceses, que apesar de terem sido ocupados,
pela resistência francesa, lutam lá contra os alemães. Vejam, esses são 5 atores mundiais que até hoje dão as cartas. São eles que formam os países membros do Conselho de Segurança da ONU. Quando se decide guerra, quando se decide qualquer coisa, são esses os países que têm poder de veto, por exemplo. Qualquer um desses países, apenas um voto, pode vetar uma ação dentro da ONU, né? O mundo vai ser organizado desde então, baseada nessa divisão de poder. E baseado na ideia de que não se pode deixar com pouca atenção os alemães, que vai ficar ocupado, e o Japão, que vai ficar ocupado também, sob ocupação americana. Hoje tem mais soldado americano no Japão do que japonês. Muitas bases norte-americanas no Japão. Muitas bases. O Japão sofre uma profunda interferência cultural, econômica dos Estados Unidos da América. Eles não deixam o Japão descuidado, não. A última coisa que acontece é que os americanos ocupam uma região pequena ali na Coreia, chamada Coreia do Sul, que vai produzir uma guerra também, porque a União Soviética acha que a Coreia tem que ser de área de influência soviética. E aí vocês já conhecem a guerra entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, né? Permanece até hoje. Os soviéticos já ficaram amigos dos americanos, não existe mais União Soviética, virou Rússia, os chineses estão amigos dos americanos, mas os norte-coreanos e os sul-coreanos ainda estão lá em guerra. Foi uma guerra sangrenta. Depois da Segunda Guerra Mundial, essa guerra continua na Coreia, vai matar cerca de 3 milhões de pessoas só na Guerra da Coreia, né? Muitos americanos, inclusive muitos coreanos e muitos russos e chineses, né? Os países que eram colônia dos países europeus também vão decretar agora os seus processos de independência. A Índia vai brigar para ficar independente da Inglaterra, com figuras, por exemplo, como o Mahatma Gandhi, né? O Oriente Médio vai ficar independente da Inglaterra, regiões Síria, Iraque, Arábia vão ficar independentes. Ninguém sabe o que fazer com o povo judeu, porque vão se descobrindo os horrores do Holocausto, dos campos de concentração, e a solução é criar um país para colocar essas pessoas. Esse país se chama Estado de Israel. Ele é criado após a Segunda Guerra Mundial para receber as pessoas de origem judaica. Isso cria um problema, porque naquela região, ainda que fosse muito justo que os judeus tivessem sua terra, tinha gente morando lá, e essas pessoas que moravam lá também não tinham culpa, e isso vai criar um problema grande com os palestinos, que vocês veem até hoje. A África também vai começar os seus processos de independência. Os países que eram colônia da Inglaterra, como África do Sul, como o próprio Egito, vão querer independência. Nigéria, né? Os países que eram colônia da França, como Líbia, Argélia, Marrocos, também vão querer independência. Costa do Marfim, Camarões. Os países de colonização portuguesa, como Angola, Moçambique, também vão querer suas independências, e a gente vai ver ao longo da década de 1950 e 60 exatamente esses processos de independência dos países antes ocupados e colonizados pelas potências europeias. Esse é o mundo que sai da Segunda Guerra Mundial. É um mundo completamente traumatizado, que não tem mais nenhuma crença de que a tecnologia só vai fazer coisa boa, e que descobriu que a tecnologia pode fazer coisas pavorosas. A bomba atômica está aqui para mostrar para a gente, né? E é um mundo completamente diferente daquela ideia de que o progresso traria apenas coisas boas, né? Que muita gente ainda tem hoje em dia quando olha para a tecnologia. Aqui são imagens da cidade, né? Aqui são imagens das pessoas expostas à radiação, né? O Japão vai ser obrigado a se render de forma humilhante. Isso aqui são imagens da cidade. Aqui é a imagem do presidente Truman, do Roosevelt, que é o presidente dos Estados Unidos, morreu no meio do final da guerra. É o Truman, o Stalin e o Churchill comemorando o fim da guerra, né? Essas são as consequências da guerra. 45 milhões de mortos,
só na União Soviética 25 milhões, 5 milhões de judeus, a ONU criada, os Estados Unidos muito forte, a União Soviética sai destruída, mas sai fortalecida porque ela também é uma das vencedoras da guerra, a descoberta dos campos de concentração, as pessoas sendo armazenadas dessa forma absurda. Tá aqui, Tainá, lembra que você falou das covas coletivas? Sim, Tá aqui, ó. Você consegue ver? sim, consigo. É isso que começa a ser descoberto, né? Os alemães faziam isso meio na surdina, meio escondidos, né? Vai ter um monte de música, vai ter um monte de coisa que vai falar sobre a guerra, e a guerra termina com essa configuração aqui, ó, mais ou menos. Vocês conseguem ver aqui a Rússia, certo? Aqui está a Rússia, onde está meu mouse. Vocês veem meu mouse? Vocês conseguem ver meu mouse? Não, Não? Então, peraí. Agora vocês veem meu mouse? agora sim. Isso aqui é a Rússia e isso aqui são os países que a Rússia ocupou. Essa região vai se chamar Cortina de Ferro, que é a região que a Rússia vai usar. Lembra, falar, vocês não vão lutar mais no meu território? Ela usa esses países como uma barreira para qualquer possível invasão. E aqui, em azul, são as regiões que vão ficar sob influência dos Estados Unidos da América. E o que é cinza? O que é cinza se considera a área neutra, né? De interferência nem de um, nem de outro. Esse mundo, então, que a gente vai ver agora rapidamente no século XX nas próximas aulas, está pronto. Ele está posto. Agora vocês entenderam tudo, né? Ele muda radicalmente. Vocês conseguem perceber a mudança do que era o começo do século XX para o ano de 1945, como aquela crença no progresso, aquela crença de que tudo vai ser bom, tudo vai ser lindo, maravilhoso, de que o século XX vai fazer a redenção da humanidade, de que aquilo foi por terra? Virou de cabeça para baixo. De cabeça para baixo. Isso vira de cabeça para baixo e um cara chamado Albert Einstein resume bem isso numa frase. E aqui eu encerro a aula. O Einstein olha para tudo isso e diz assim: a Terceira Guerra Mundial, eu não sei como vai ser. Porque eles tinham acabado de sair da segunda, né? Então ele vai dizer: a terceira, eu não sei como vai ser. Mas a quarta, com certeza será com paus e pedras. O que ele quer dizer? Se efetivamente acontecesse uma terceira guerra mundial, nós voltaríamos para a época da barbárie das cavernas. O mundo seria completamente dizimado. É isso que ele está dizendo. Hoje existe potencial para isso, né? Uma guerra generalizada entre os países hoje gera armamento suficiente para simplesmente acabar com a civilização humana, né? Perguntas e dúvidas, minha gente? Da minha parte tá tudo tranquilo, professor. Da minha Boa gravação, Alisson? Tá, tô tranquilo. Beleza? Júlia, perguntas, dúvidas? Tranquilo aí, Júlia? Não tava dando pra me ouvir. Tô te ouvindo. Eu disse sem dúvidas. Tá bom então, Júlia, obrigado. Tainá, tudo bem aí? Tudo certo, professor. Então, beleza. Então, descansem, curtam as férias de vocês, que agora ficou fácil. A gente tá vendo nas aulas regulares do século XIX, já viu praticamente o que tinha que ver do século XX, agora é vocês verem a Guerra Fria e vocês estão prontos para o vestibular. Agora é fazer mais uma ou duas aulas sobre Guerra Fria e vocês estão prontos para fazer exercícios. Aí o que a gente vai fazer aqui nas aulas, depois de Guerra Fria, é ver os exercícios e treinar para isso. Durante a Guerra Fria, a gente vai ver o Brasil, que é o Brasil depois do governo do Vargas. Um detalhe, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, o Vargas é retirado do poder. Por quê? Porque todos os ditadores que eram associados ao nazifascismo são removidos do poder, né? Então vocês vão ver ditadura militar e Guerra Fria. Ditadura militar no Brasil e Guerra Fria na história do mundo. E aí depois a gente vai passar setembro e outubro resolvendo exercícios. É isso aí a nossa programação. Tá bom? Show. Galera, tchau para vocês. Fiquem bem, uma boa semana, boas férias, se cuidem.
Obrigado pela presença. Tchau, professor. Boa Tchau pra semana. todos. Tchau, tchau.